Agora teremos a palestra com o título Projetos em Disputa no Campo Escolar, Perspectiva Conservadora Reacionária e Educação Emancipatória. Convidamos para mediar esta palestra o professor Dr. Jefferson Silveira Dantas, do Centro de Ciências da Educação da Universidade do Estado de Santa Catarina, sede UFSC. Convidamos para compor a mesa o professor Dr. Gaudêncio Frigoto, professor associado da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ. Agradecemos e desejamos um ótimo trabalho. O meu bom dia a todas e a todos. Eu inicialmente farei a minha descrição. Eu sou um homem branco, calvo, estou vestindo um blazer cinza, uma calça cinza e um tênis cinza também, e tenho uma estatura mediana. É com muita alegria que realizo esta mediação e agradeço o convite do Adriano, da Olga, por intermédio da Associação de Orientadores Educacionais de Santa Catarina, que hoje completa 55 anos de existência, e eu queria uma salva de palmas para a UESC. E também com muita alegria que eu realizo esta mediação com uma das figuras mais importantes do campo educacional brasileiro, o professor Dr. Gaudêncio Frigoto. O professor Gaudêncio Frigoto é graduado e bacharel em Filosofia pela Unijuí, do Rio Grande do Sul, e também em Pedagogia pela mesma universidade. Tem mestrado em Administração de Sistemas Educacionais pela Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro, e doutorado em Educação, História, Política, Sociedade pela PUC de São Paulo. Atualmente, professor associado na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, atuando no programa de pós-graduação em Políticas Públicas e Formação Humana, orientando doutorandos e pós-doutorandos. Titular em Economia Política da Educação na Universidade Federal Fluminense e professor emérito, pesquisador sênior do Conselho Nacional de Pesquisa Científica e Tecnológica, o CNPq. Como aconteceu na conferência anterior, a dinâmica desta palestra se dará da seguinte maneira: o professor Gaudêncio terá aí 1 hora e 10 para fazer a sua fala, e depois nós faremos uma rodada de perguntas, e caso não tenhamos condições de responder todas as questões, eu peço que as pessoas entreguem suas questões por escrito e o seu e-mail, que depois a organização do evento responderá. Então, tenham todos uma ótima palestra. A fala é do professor Gaudêncio Frigoto. Muito obrigado. Obrigado, Jefferson. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Saúdo a cada uma e a cada um. Quero agradecer à professora Olga e ao Adriano o convite para esta conferência. Também tive a oportunidade pela manhã de tomar café com a deputada Luciane, e que tem uma estima enorme pelo que ela faz pela educação, pelo Estado de Santa Catarina e para o Brasil. Sem dúvida, é uma das assembleias que tem uma organização no campo da educação primorosa. E a gente tem que reconhecer isso, porque não é tão comum. É um prazer estar aqui dividindo essa mesa com o Jefferson, colega da universidade, e muito bom estar juntos. Eu me sinto em casa pelo currículo que você leu. A minha formação e o meu trabalho há mais de 50 anos é trabalhar com jovens, adultos, crianças teve menos experiência.
E aí a gente perde uma parte da infância da gente. E trabalhar hoje com crianças e jovens me faz lembrar a questão que o grande escritor uruguaio Eduardo Galeano colocou numa das suas falas. Ele dizia que quando nós pensávamos ter quase todas as respostas, mudaram as perguntas. E as perguntas mudaram em muito sentido. Mudaram na sociedade, mudaram na família e mudaram também na escola. E, portanto, estar junto é fundamental para tentar entender quais as novas perguntas e como a gente se posiciona perante elas. Na verdade, quando a gente fala de infância e juventude, só podemos falar no sentido geracional. Porque quem trabalha no chão da escola sabe que aí tem muitas infâncias. Por recorte de grupo social, gênero, nós temos imigrantes hoje, infâncias que não vivem infância, meninos, meninas de rua, etc. Então, assim como juventudes. E a escola é esse laboratório e é esse desafio. Daí que não existe nenhuma profissão na humanidade, eu diria, mais importante do que quem acolhe a infância e desenvolve a infância e a juventude e os torna sujeitos, que é um pouco o tema que vocês me provocam hoje para falar. Eu gostaria de colocar aquilo que eu chamo alguns fundamentos. Aqui todo mundo é escolado, aqui todo mundo pode dialogar no mesmo nível. E, portanto, o desafio para nós que chegamos aqui é trazer alguma coisa que possa mobilizar, que possa ajudar ao debate, a dialogar. Eu gosto muito da palavra diálogo, na sua origem semântica, lá do grego, né? Que vem de duas partes, dia, através, logos, palavra, razão, argumento. E Sócrates dizia que diálogo é a interlocução entre duas ou mais pessoas em busca do conhecimento verdadeiro. Olha que bela definição. Duas ou mais. E ele inventou um método, se chama maiêutica, e que Paulo Freire o método de Paulo Freire se monta em cima, no seu início, da maiêutica. O que é maiêutica? A tradução é partejar, isto é, o movimento de dar à luz, de uma mulher dar à luz. E Sócrates retira o termo maiêutica da mãe dele, que era parteira. E o que é isso? É um método de buscar no interlocutor uma interlocução que ele chegue por sua própria conta às conclusões. Se der tempo depois, até vou dar alguns exemplos aqui. Paulo Freire, como eu disse, montou esse método, sobretudo para trabalhar com jovens e adultos. Assim, me disponho a dialogar, e dialogar não é concordar. Dialogar é simplesmente a disponibilidade de eu ouvir o outro, argumentar e contra-argumentar. Tempo difícil este. Aqui no Brasil está difícil dialogar, às vezes dentro de casa. Temas fundamentais como política. Quem é que diz que a gente não pode discutir política? Quem é que diz que só deputado pode discutir política? Se a política, como dizia Aristóteles, nós somos um zoum politicum. E se por política é exatamente isso que a gente está fazendo. Nos reunirmos para pensar o que está na agenda, que é direito da criança, de nós professores, e o que não está na agenda pública do direito, e organizar-se para que aquilo seja cumprido. As mulheres no Brasil pautaram muitas coisas, os movimentos negros pautaram muitas coisas, o MST pautou muita coisa. Isto é política, e isso é absolutamente do ser humano. Então, dialogar não é concordar. E a vida é assim,
Se a gente, no dissenso, consegue dialogar para buscar consensos possíveis, a coisa avança. Mas se cada um fica no seu terreno, na minha verdade, a história não anda. Então, é um momento muito importante de estar reunido. É difícil reunir tanta gente hoje. As pessoas ficam muito isoladas na bolha do celular, etc. Então, eu preparei aqui 3 pontos. Um primeiro ponto, os fundamentos sociais da função clássica da escola, dentro do diário que a fundou, do iluminismo da modernidade. E por que a escola, no mundo, de conservador, conservador não necessariamente totalmente negativo, vou mostrar aqui. Conservar, muitas vezes, é fundamental na vida. Depende do que conservamos. A escola tende a ser reacionária, do ponto de vista da política que a rege, não nossa. De dentro da escola existe vida, movimento. Mas o que é o movimento que torna a escola reacionária? Segundo, quais seriam os fundamentos de um projeto escolar emancipatório? Vocês fazem isso. Quem trabalha tanto tempo com infância e criança, acertando, errando e assim a vida, vocês emancipam, vocês dão vida. E, portanto, finalmente, algumas questões que me interpelam depois de quase 55 anos que trabalho como professor. São questões que me interpelam e eu quero socializá-las aqui com vocês. Vejam, por milhares e milhares de anos, o ser humano viveu sem escola. E o aprendizado, o conhecimento e os valores eram transmitidos de geração a geração, de pai, mãe, filhos, o pequeno bairro, a pequena comunidade. E a experiência é um dado importante na vida. Aliás, Thompson chamava muita atenção ao trabalhar com jovens e adultos, o fundamental é entender um pouco da experiência de cada sujeito que está diante de nós. Portanto, a escola tal qual a conhecemos é do século XVIII. E ela surge com um ideário que até hoje nós o defendemos, faltando uma única palavrinha. Nos nossos debates da Constituinte, quem participou do Plano Nacional de Educação, nós queremos o quê? Uma escola pública, universal, gratuita, laica. Faltou uma palavrinha, igual para todos, ou unitária, síntese do diverso. Este foi o ideário iluminista, e, portanto, um ideário em que a burguesia, isto é, aqueles que viviam nos burgos e que começaram a acumular riqueza e que queriam contrapor-se ao clero e à nobreza, que o rei tinha o poder de vida ou morte sobre os seus súditos, no debate e no processo histórico, venceram aquela sociedade de classes e entenderam que a escola seria a argamassa de produzir o conhecimento e os valores que libertaria a humanidade do sofrimento, da dor e também da tirania. E, portanto, inventaram a democracia burguesa. E a escola tinha 2 funções fundamentais, de ensinar, mas também educar. Eu vou poder desenvolver um pouco adiante isso. Portanto, a escola da burguesia nasce com um sentido muito positivo. Ou seja, socializar o conhecimento possível daquela sociedade e educar as gerações novas para o convívio na diversidade da sociedade. Esse é o papel da escola. A escola, como eu disse, tem a amostra da sociedade aí, mesmo que sejam escolas, às vezes, hoje apartadas, né? Tem escolas que custam aí 15 mil reais em São Paulo. Então, 15 mil mensalidade. Isso cria uma espécie de mamíferos de luxo, mas isso é outra coisa, né? Então, que entende, às vezes, pouco de sociedade. Esse não é um julgamento moral, é uma
percepção social sobre isso. E essas crianças, esses jovens, não têm culpa, nem os pais deles, é a sociedade que foi se estruturando isso. Aqui não é um juízo moral. Todavia, a escola burguesa, desde sua origem, não pôde cumprir isto. Por quê? Porque ela aboliu uma sociedade dividida em classes, mas construiu outra. E portanto, avançou no sentido de abolir a escravidão, ainda que a escravidão tenha permanecido aqui no Brasil moderna até 1888. E escravo, vocês sabem, é meio de produção. Adam Smith dizia que era um animal que falava. E o servo tinha direito à gleba de terra, mas ele tinha que dar o que sobrasse à nobreza. E além disso, pagar imposto até para o casamento da filha do rei, para enterrar os filhos. Enfim, isso é poder assimétrico. E o sistema capitalista criou uma outra forma de decisão muito mais difícil de ver, que é apropriar-se dos meios e instrumentos de produção, a terra, o solo, o subsolo, as máquinas, a ciência e a tecnologia. A ciência e a tecnologia não está na mão da gente, está na mão de muito pouca gente, e, portanto, criou os seus fundamentos. Claro que a sociedade é muito mais complexa do que as classes fundamentais. Mas como funciona a sociedade? Aqueles que detêm esses meios e instrumentos e aqueles que são duplamente livres. Nós aqui somos duplamente livres, não somos escravos, porque senão, se a gente fosse escravo, não poderia haver uma função contratual, isto é, a legalidade contratual, de igualdade do cidadão. Mas livres também de nós podermos buscar água na fonte gratuita. Temos que pagar água, temos que pagar o leite, enfim. Esta relação é a relação dominante em nossa sociedade e gera exatamente um poder assimétrico. E quem tem o poder maior é que vai tentando organizar toda a sociedade para manter aquele poder. Nesse sentido, a escola é conservadora. Em que sentido? É que ela, tendencialmente, porque sempre houve luta, se há grupos diferentes, se há classes diferentes, como vocês colocam no título, há luta. E, portanto, há conquistas, há modificações, há revoluções, há mudanças, né? Há sociedades diferentes, etc. E, portanto, o caráter é tentar submeter a escola e os seus trabalhadores para que produzam o conhecimento na medida que serve àquela sociedade. Eu estava conversando aí com a minha colega que trabalhou durante muito tempo no Senai. Fiz minha tese, minha dissertação de mestrado, quando boa parte de vocês não era nascido aqui, em 77, sobre o Sistema S. Tenho a maior admiração para os meus colegas que trabalham lá, que vêm de sua força de trabalho quanto nós. Mas me surpreendia muito quando eu lia nos manuais lá que o aluno lá devia aprender para o que serve ao industrial. Não o que serve à sociedade. E por isso eles eram educados lá a entrar já com a carteira, passar na catraca para se habituar a que lá quando você entra na empresa sai e se chega atrasado desconta. Enfim, então, e que valores, que atitudes que se forma? É o conformismo, é o diálogo, e portanto tende também a desenvolver valores que reproduzem aquela sociedade e por isso conserva. Eu li um autor nessa época, chama Desti de Tracy. É um filósofo e iluminista que escreveu sua obra no início do século XX, fim do século XIX, início do século XX. Ele tem 6 compêndios que se chama ideologia, mas não no sentido de ideologia que nós falamos aqui hoje. E tem um sobre educação, parte. E ele aí extrai um pouco o ideário de uma sociedade igualitária, etc., de uma escola igual para universal, gratuita. E aí, porque ele olha a sociedade e vê que não é bem assim, ele diz:
Todo sistema bem governado deveria ter 2 tipos de escola. Um para aqueles que têm tempo de estudar, tem ócio, rico, seria um currículo pleno, ouvindo aqui a conferência, um currículo pleno, um equilíbrio. Eu vou comentar um pouco adiante o que é um currículo muito en passant, que dá bases para emancipar. Então, o Destiny dizia, tem tempo, então estes estão destinados a dirigir a sociedade. Mas outros que não podem perder muito tempo, os filhos dos trabalhadores, diz isso. E precisa ter uma escola muito rápida e disciplinar-se para o duro ofício do trabalho. E olha o que ele conclui. Isso não é da vontade dos seres humanos, é da própria natureza. Olha o conservadorismo, é como nós nascêssemos operários e outros patrões, né? Portanto, esse ideário da escola universal, de todos, gratuita, ela é dual. E portanto, nesta dualidade, nós disputamos elementos de positividade. Por exemplo, o ideário de que a escola seja pública, universal, gratuita e laica é um valor. A laicidade é porque não se mistura a religião com ciência, não se mistura a religião com política. Política é parte das relações sociais, religião é do fórum íntimo. Quantas religiões tem no Brasil? Eu, quando comecei a ter contato com as comunidades indígenas e dos quilombolas, e lendo, no Brasil tem 162 formas de fala, dialetos, línguas, e provavelmente tem umas 100 e poucas religiões nesse sentido. Cada comunidade tem seu Deus. Isto é bonito, é bonito. Então eu não posso querer misturar cultura religiosa na escola. Ótimo, aprender isto, que não existe uma religião única, e que fé é outra coisa e religião é outra coisa. Então, são valores da modernidade, como eu disse, mas ela é dual. Qual é o outro valor? O outro valor é que a escola é uma instituição em que a sociedade coloca todos os seus filhos aí para aprenderem a conviver em sociedade, na diversidade. Homem, mulher, preto, branco, mais rico, mais pobre, enfim. Claro que a sociedade vai apartando hoje, isso é muito recente. Quando eu me alfabetizava, a escola particular existia só religiosa, confessionais. Raramente você tinha uma escola particular, era pública, era para poucos. Hoje nós temos uma inversão total no ensino superior, especialmente. Veja o que Durkheim diz, né? Que é o grande pai da sociologia conservadora, no bom sentido aqui da educação. Que o Estado, que é responsável para que haja uma coletividade e que aprenda a conviver em sociedade, deveria arrancar os filhos das famílias para que fossem para a escola. Por isso que, ainda na nossa Constituição, a educação é dever do Estado, e o pai não pode proibir o filho a não ir à escola. Claro que tem tese da escola familiar, etc, etc. Isso são teses, mas isto não é bom nem para quem faz isso e nem para a sociedade. Entende? E, portanto, o outro valor é o valor da integração. Então, quais seriam... Por que a escola foi se tornando de conservadora a reacionária? E, portanto, criando critérios não emancipatórios e mais reacionários. 2 fatos fundamentais mudaram a referência da escola, da sociedade, do ideário moderno, para o mercado. Veja isso, eu vou localizar no tempo isso. O primeiro fato foi depois da Segunda Guerra Mundial,
O que é a Segunda Guerra Mundial? É o acerto do mundo com a discórdia do mundo. O diário iluminista que dizia que a nova sociedade iria enriquecer a todos e o desenvolvimento, teve um movimento contrário, 2 guerras sangrentas. E aí houve acerto de conta e a fundação de uma grande parte do mundo, do leste europeu, socialista. Então, o sistema capitalista ficou preocupado com os países mais pobres, que não fossem sugados pela visão do socialismo. Socialismo que hoje lá acabou há muito tempo. Em 91 foi decretado o fim do socialismo na União Soviética. Pois bem, isso fez com que um economista, Schultz, eu fiz minha tese de doutorado sobre isso, a produtividade da escola improdutiva. Eu penso exatamente o conceito de a escola como um lugar que se gera não pessoas, se gera capital humano. O Schultz começou a inversão o papel nosso a partir dos anos 60 de orientador, supervisor, professor. A própria Unesco perde espaço na concepção das políticas mundiais e educacionais de educação. Quem define são economistas, né? Economistas basicamente começam do ponto de vista das propostas, não da realização da escola. Pois então, o Schultz diz o seguinte, que a educação é a maior forma, é o maior investimento que uma família ou um Estado pode fazer. E que, portanto, aqueles Estados e aquelas pessoas, famílias que investem, vão ter um retorno melhor de qualquer outro investimento. E, portanto, a educação seria um meio de mobilidade, um forte meio de mobilidade social. Sem dúvida nenhuma, a educação é um grande meio de mobilidade quando é uma boa educação. Vocês têm experiência, nós somos frutos disso. Eu sou 7º filho de uma família de 9, de pequenos agricultores, que comecei a me alfabetizar em 56, 56, aliás. Escola Unidocente Borba Gato. Todos os meus irmãos têm 4 horas de escolaridade, menos uma irmã que eu ajudei a fazer a universidade. Era essa época. Qual era a forma de ascender? Quartel para o homem e internato de padre. Ali teve uma escola que me permite estar aqui hoje. Então é travessia. Quem faz hoje Instituto Federal é travessia. Não é porque as outras escolas sejam más, é que tem muito menos, então não tem laboratório. O professor lá tem tempo integral, é pago carreira universitária praticamente, se dá 12 a 13, 14 horas de aula, e portanto pode se dedicar à diversidade de aluno que tem aí. Não há milagre, há materialidade possível. Portanto, mas o que Schultz esqueceu de dizer? Ele não fez uma pergunta certa, por condição de classe. Os países pobres e os pais pobres não investem em educação porque não querem ou porque não podem? Porque não podem. Se meu pai pudesse dar escola para todo mundo teria isso, né? É disso que nós estamos falando. Uma segunda mudança, esta muito séria, porque nos atinge na medula, é a tecnologia, que para os jovens hoje é um encanto, mas também no momento seguinte pode ser um desencanto. A tecnologia apropriada privadamente, ela pode hoje criar um dos maiores problemas que nós temos, já está criando, que o historiador Eric Hobsbawm escreve num livro chamado Como Mudar o Mundo. Esse historiador do século XX, para mim, do maior historiador, Como Mudar o Mundo, e ele vai lá estudar quem tentou criar uma teoria para mudar o mundo, Marx, de 1844 a 2011. E ele diz o seguinte, que os 2 maiores problemas do século XXI, que nós temos que enfrentar para
para que a sociedade não seja explosiva, é a descartabilidade do trabalho. O sistema capitalista não precisa mais que todos trabalhem. Se vocês forem à China, ver como se produz um carro, para você ir na China, é só ver um vídeo. O carro entra lá em máquina, sai pintado com máquinas. Isso é bom? Absolutamente bom, se isso revertesse em menos tempo para todo, mais tempo para nós. E portanto, a descartabilidade é uma coisa do dia a dia, mesmo dentro do magistério. Não precisa tanta. Hoje os computadores, se você programa matéria e você manda a máquina falar, e já existe isto e muito. Não sei se isso é educação, né? Mas porque educação pressupõe relação, né? E na mesma linha concordam Harvey, Elmar Hallvater, que são pesquisadores que analisam o emprego no mundo. Esse alemão, Hallvater, em 2012, ele deu um curso que eu organizei no Rio, e ele mostra em estatísticas que os trabalhos que mais empregam hoje são do ilícito. É só ver Rio, São Paulo, quantas pessoas vivem de pegar cargas que foram roubadas, ou pegam, enfim, julgamento moral sobre esses jovens, não, vida. Morre cada dia, aqui em Santa Catarina também, de moto que levam, porque estão correndo atrás da vida. Então, o emprego formal é cada vez mais reduzido, né? É neste contexto, então, de realidade em que a inteligência do capital diz: não há mais lugar para todos. E aí começa a surgir em termos que duvido vocês encontrarem nos manuais de orientação educacional, supervisão, filosofia da educação, sociologia da educação, esses termos. Sim, da meritocracia, né? Mas como é que eu vou cobrar mérito para juventudes diversas que eu tenho na sociedade? Vejam vocês, eu estava lendo há poucos dias uma estatística que no Brasil, de 2010 a 2022, 12 anos, dobramos o número de favelas. E nós temos hoje 638 ou 39 municípios que têm favelas e 16 milhões de favelados. E favelado não é um nome feio, o preconceito que você tem, a maioria é pessoal que é expulsa, que não pode pagar aluguel, não pode mais, e vai amontoando nas cidades. E nós somos a 10ª economia do mundo. O que significa? Nós estamos ficando ricos cada vez menos ricos. E nós estamos empurrando. E isto, a escola, gente, a bomba cai na mão do orientador, do professor, do supervisor, que vem essa criança empapada desta sociedade, que vem esse jovem empapado dessa sociedade, e nos cobram. E nós temos que, coletivamente, pensar isto, né? Portanto, veja que termos. Primeiro, ali na década de 90, escola de qualidade total. De onde é que vem esse termo? Do mercado, da Toyota. E o que é seria a escola que vai no mesmo ritmo da mercadoria. Produzir uma mercadoria em menor tempo, na melhor qualidade e no menor preço. Isso é qualidade total. O que é qualidade total para um aluno? É formar um nazista. Nós temos qualidade total? Eu brinco, né? Porque todos nós temos defeitos, né? Todos nós erramos, todos nós, eu aprendo com meu neto de 10 anos, vô, veja isso, aí de repente digo, cala a boca, aprenda isso, cala a boca, pode dizer com um beijo, aprenda isso. Você tem que aprender do vovô aqui, isso. Lê, bota fora esse lixo um pouquinho,
que te emburrece. Veja nas horas, tá, pega aqui, daqui vou. Isto é educar. É dureza às vezes. É melhor deixar porque não incomoda, etc. Então, qualidade total. Mas sociedade do conhecimento. Quem é que tem o conhecimento válido na mão? Quem é que domina as redes de comunicação? Quem é que domina a tecnologia? Quem é que tem a tecnologia de produzir? Aí depois vem uma outra palavra, não mais emprego, é empregabilidade. O que é empregabilidade? Educar para empregabilidade. Às vezes eu encontro o texto, devemos educar para empregabilidade. Não, eu tenho que educar, claro, para empregabilidade, é um termo, mas eu tenho que lutar para que haja emprego. Porque senão é fácil dizer, aí é outra palavra, educar por competências. Claro que eu quero um médico competente, claro que eu quero um professor competente, mas não é disto que está dito aqui. Se você não escolheu as competências que o mercado reconhece, dane-se. Então, o vítima vira culpado. É a mesma coisa, o professor é a Geni, né? Joga. Por quê? Porque não educou bem, etc. A escola não forma bem, estava dizendo, ouvindo, né? A escola tem todas as mazelas. Não. A escola, e portanto, hoje, empreendedor, claro que é bom ser empreendedor. Jesus Cristo foi empreendedor, São Francisco foi empreendedor, Santo Agostinho foi empreendedor. Quantos, eu que estudei em seminário, né? Admirava. Não, mas é o seguinte, seja patrão de si mesmo, vá ser patrão de si mesmo. Se você não conhece mercado, se você não tem dinheiro, se você muitas vezes vai iludido e, claro, e agora é a última, a semana passada vocês devem ter ouvido, seja influencer. Sim, em São Paulo está se montando uma universidade dos influencers, um empresário do Nordeste. Imagine, mas tem piscina artificial, tem tudo lá, para você ser o que não é. Faz o Gaudense de 78 anos por 21, engana o público. Todo mundo vai querer o Gaudense de 21, quando chega aos 78, diz, essa droga que você está me apresentando. Sabe qual é a mensalidade da matrícula? Se alguém adivinhar perto, não errar, vou mandar um livro. Vai, fala quanto é a matrícula? 2.500. Quanto? 2.500. 35 mil reais. 25 a 35. Esse é o nosso país. Alguém quer ser promotor? Aí o jornalista pede, mas quem é que pode pagar isso? Quem é já promotor, né? Então, eis esses termos que nós temos que dialogar entre nós. Dialogar, cuidado com esses termos, porque eles podem estar nos enganando. Uma outra coisa muito complicada aí, que é reacionária a escola. O que nós aprendemos lá classicamente, que é o nosso papel de ensinar e educar, educere. O que vem nas reformas educacionais a partir da década de 90 no mundo, e aqui chegou atrasado, no Chile chegou em 80. Professor não ensina, mas ensina o prescrito. Tem muito município aí, muita prefeitura que já colocou o professor, não sei aqui, mas no Brasil, a piloto automático com o Instituto Ayrton Senna, com o Instituto Unibanco, com o Instituto... Veja, são todos os institutos de 14 empresas maiores ricas do mundo que vendem a apostila, o conhecimento e os valores que interessam. Vou culpar o professor por isto? Não. Muitas vezes o professor... graças a Deus que tem isso, que eu tenho que corrigir tantas provas, tenho que isso, aquilo. Veja por que lutar por uma carga horária digna, por um tempo digno, para que o professor possa sentar com o orientador, com ouvir, não é verdade? O grupo, debater, ter o projeto político-pedagógico da escola. O professor ensina o prescrito e não educa. Está ali, escola sem partido, não educa. Quem educa? A família
E a igreja? Claro, a família educa, mas educa para o mundo privado. Eu, por exemplo, vim de uma família católica apostólica romana. A minha origem é católica. Minhas filhas escolheram a religião delas, porque elas convivem numa cidade muito mais complexa. Eu não posso impor a religião. Aliás, bonito quando há o convívio de religiões. É difícil. Agora, por que brigar por um mesmo Deus? É uma contradição em si, né? Então, professor, eis o reacionismo. Sequestraram. E hoje tem um dos maiores problemas que eu encontro quando falo com os professores é o medo de ser vigiado, de dizer, olha, o medo de falar coisa que não pode falar. O que não pode falar? De feminicídio, de genocídio, de racismo estrutural, de sexualização precoce. Agora a sociedade está tomando conta, mas um pedacinho assim, uma violência sobre a juventude, com gente desequilibrada, e que tem um poder na mão, e que nós pais e nem a escola tem controle. Portanto, cuidado, estão sequestrando o que é nossa função do centro. Imaginem vocês, quantos anos vocês passaram para um orientador ser orientador educacional? Fez lá a sua graduação, fez lá a sua pós-graduação, fez a sua especialização e continua estudando. Agora, vocês vão ter que seguir a orientação do Ayrton Senna? Para lá, porque isto é nos alienar, isto é tirar aquilo que é nosso. Então, o argumento meu da escola de conservadora, que tem elementos bons, para a reacionária, que não tem nenhum bom. A reacionária é autoritária. Então, o que é uma escola que emancipa? O Paulo Freire dizia o seguinte: quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. Me bateu muito fundo isso. Então, a luta por uma escola emancipadora se fundamenta na concepção pedagógica que concebe cada criança e jovem educando como um sujeito de sua história e que busca, ao longo de sua formação, fazer com que adquiram as bases para se constituir sua autonomia social, política, econômica, religiosa e humana. Essa é a mais difícil, autonomia humana. Veja, o que é ser autônomo socialmente? O que é ser emancipado? Um projeto, portanto, que se contrapõe à educação bancária, à educação reacionária, como definia Paulo Freire, por processos formativos que desenvolvem a consciência crítica, que os capacite a se organizarem para combater os processos de dominação, exclusão, racismo, e que se constituam cidadãos ativos na construção de sociedades pautadas na justiça e na igualdade real de condições. Eu posso cobrar meritocracia se há igualdade de condições. Mas se não há igualdade de condições, como é que eu vou propor isso? Como é que eu vou cobrar de uma criança que, lá no Rio de Janeiro, tem 3 dias que tem tiroteio e não vai à escola? E ela vai passando de ano. Aí quando chega lá no ensino médio, o professor diz, olha, ela não sabe, eu sei que não sabe, mas nós temos que ter condições de ajudá-la a recuperar aquilo, dar igual aos desiguais e manter os desiguais. Então esse que é o problema da chamada meritocracia. E então o que se contrapõe, sinteticamente, o que se contrapõe à educação emancipatória da concepção de ser humano? Qual é a ideia central que a burguesia, como classe dominante, montou na cabeça da gente e que isto penetra os processos educativos e que aí desmontar isso é criar condições para emancipar?
Qual é o raciocínio? É um raciocínio difícil de desmontar. Todos nós aqui, homens, mulheres, crianças, nascemos com uma determinada tendência ao bom. Se está muito quente aqui, a gente chia. Se está muito frio, se estou com fome, quero comer. Todo mundo. Eu digo o seguinte, quando ali com os seus 20, 18, 19 anos, namorar 1 hora era ótimo. 3 dias contínuos, melhor ainda. Isso, estou brincando, né? É claro, então, qual é o raciocínio? Que o ser humano tende ao bom, ao útil, a um egoísmo produtivo. E se você deixa cada um, e portanto, fazer sua escolha, como todo mundo tem o mesmo equilíbrio, a tendência é uma sociedade que prospera. Mas a burguesia esqueceu que diante dela, ela já herdou escravos, servos, sociedades profundamente desiguais. Era só idealmente a igualdade, ou juridicamente a igualdade igual, mas realmente não. A palavra cidadão é traiçoeira. O cara lá que come 1 vez por dia é cidadão brasileiro. Mas não é o cidadão brasileiro que come igual a gente, que dorme igual a gente, que tem possibilidades igual a gente. Então, é uma natureza humana sem história. Quando a gente vai na história, a gente tem ali desculpe. Então, se eu parto dentro da sala de aula, achando que todo mundo é garrafa de Coca-Cola, eu posso ir dentro desse raciocínio. Aí às vezes me perguntam, mas 2 gêmeos, um dá assassino e outro dá prefeito. Como é que o senhor explica? Tem que saber por quê. Quem tem mais de 2 filhos aqui, levante a mão. Tá, eu tenho 3. 3. Cada uma delas pertencia a um determinado grupo, peer group, muito diferentes. E se por desgraça, e quantas famílias que eu conheço, de classe média, o filho, sem possibilidade de controle, se mete numa errada. Às vezes pagam a fortuna, o que tem para recuperá-lo da droga. Eu tenho que explicar as coisas, eu tenho que entender então, porque 2 irmãos podem dar totalmente diferentes. Podem. E portanto, então, combater isto é fundamental. E uma outra pergunta, qual é a escola então que dá bases? E o que é base? Quem tem base vai longe. Futebol tem base, ginástica olímpica tem base, quem vai fazer tiro tem base, bailarina tem base. A escola tem que ter base. Eu dou um exemplo aqui que me chama a atenção. Às vezes a gente viaja e horas de avião. Eu estava lendo uma tese de 600 páginas. E eu dificilmente deixo uma tese chegar aí. Mas tem teses que merecem. Deixa estudar, tese dele. E aí cansei, e a falecida Varig tinha uma revistinha lá dentro, chamava Ícaro. E lá tinha um jovem loiro, e com a criança bonita ao lado, e um texto, eu comecei a ler. E ele é um italiano que fez o ensino médio, e a Europa não incentiva os filhos a irem logo para a universidade, manda fazer uma experiência, um estágio, etc. Ele quis ser chefe de cozinha, e quis visitar o Brasil. E começou bem, começou por Belém do Pará, aprendeu lá o que é maniçoba, tacacá, foi para a Bahia, aprendeu o que é a beleza da comida afro, foi para São Paulo, não aprendeu nada. Porque é pizza, pasta chuta, e lá fazem igual, ou melhor. Mas encontrou o amor da vida dele. Casou. E o que ele fez? Montou um restaurante cujo carro-chefe era arroz, risoto.
E a jornalista lhe pergunta, qual é a fórmula de ficar rico como um restaurante de risoto? Uma má pergunta, nada tem fórmula, tudo tem base. E agora eu vou definir currículo por aí. Ele diz, a ciência me deu a possibilidade de distinguir o diverso na unidade. Nós somos diversos na unidade. Nós somos natureza. A natureza é o nosso corpo inorgânico. O pão que nós comemos, o café que tomamos, a polenta que comemos, tudo isso está em nós. E nós metabolizamos e criamos a energia para eu estar aqui e me manter vivo. Ele diz, porque se eu tivesse que toda hora escolher arroz, existem muitos. Eu nunca sabia que tinha tanto arroz e tanto tipo de batata. Na Colômbia, 200 tipos de batata, pô. Eu sabia de 2. Que ignorante, pô. Então, se eu fico escolhendo cada arroz, eu não vou cozinhar. Então, eu tenho que pegar o arroz que me permitir, ao dente, ao não ao dente. E o tempero? O tempero eu aprendi com a minha avó, minha tia, experimentando. Experiência, errando. O erro não é mal. O erro é uma forma de aprender. E o gosto? Esse é mais complicado. Indo lá, como eu fiz, vindo para cá, ou pela literatura e pelo cinema. Você mais ou menos sabe o que o chinês come, você sabe o que o indiano come, vai lá, se surpreende, mas fica... Então, diz, a minha cozinha é ciência, é experiência e é arte. Então, o que é uma escola que dá base? É aquela que tem um currículo, eu não vou falar de currículo, que tem um equilíbrio, justo equilíbrio. Aí, vocês estavam debatendo a avaliação, né? De repente só foca em português e matemática. Para quê? Para ter um teste melhor. Vai ter teste, mas vai ter um cidadão pouco emancipável. Eu não acredito muito na unidimensionalidade. Então, o que é o equilíbrio da escola unitária? Isto é, unitária é o conceito de ciência. É o que nela tem o diverso. Nela tem o diverso. Portanto, um currículo que prepara para a emancipação tem que ter um justo equilíbrio, Gramsci dizia, entre as ciências que nos permitem entender como a natureza funciona. Eu aprendi lá com os padres, que eu não podia ter relação sexual sem saber o que é relação sexual, porque eu posso engravidar alguém sem saber, e também eu posso ter uma doença venérea. Se eu falo isso na aula hoje, de estar depravando os jovens. Claro que nós temos que ter responsabilidade, não é um louco que vai falar, tem que ter preparo. O orientador educacional é para isso também, não é verdade? Tem um papel fundamental na escola, no projeto político-pedagógico da escola. E, portanto, entender as leis da natureza, que se eu como demais, entender que a água poluída mata, entender que o desmatamento irresponsável mata. Eu perdi 2 irmãos de câncer no oeste do Paraná. Aliás, é uma coisa que eu sugeriria vocês verem um centro de oncologia, hoje, de quem trabalha no campo. Veneno, jovens, cidades que, centros de oncologia eram muito poucos na minha idade, e pouca gente morria de câncer, não sabe porque não se sabia que morria de câncer, mas câncer de pele, câncer do esôfago, Cascavel, Francisco Beltrão, Pato Branco, são cidades de 50, 100, 150 quilômetros, cada uma tem centro de oncologia. Eu tenho que aprender. Você vai lá ver os meus sobrinhos pulverizando o contrator sem nada. A escola tinha que ajudar isso. A escola tinha que ajudar isso. A sociedade tinha que dar condições da escola. Então, equilíbrio. Mas nós temos também que entender as relações da sociedade. Então, história, geografia, sociologia, educação física, arte. Para quem é jovem, pobre, reprimido,
introvertido como eu era. É a arte que nos liberta. Nos institutos federais que eu faço pesquisa, a meninada adora os professores de arte, de literatura, porque eles aí falam de vida. Então, e evidentemente as disciplinas instrumentais, matemática é fundamental, mas ela não é mais fundamental do que literatura. Língua portuguesa não é mais fundamental do que arte na escola. A não ser que a gente queira exatamente servir a quem a gente não quer servir. Eu falei lá no início, a escola conservadora é aquela que nos leva àquilo que conserva aquela sociedade, e não formar sujeitos emancipados. Interessante, e por fim, aqui antes de ir nos pontos finais, eu gosto de vinho, né? Mas por que eu gosto de vinho? Porque até lá no internato os padres incentivavam a tomar um copinho de vinho, eram padres italianos. Mas eu também não obrigo todo mundo a tomar vinho, é claro. Não, são hábitos, outros tomam vodka, outros não tomam nada, ótimo, mas não tomam Coca-Cola, né? Mas também eu posso decidir, depois dos 75 anos, posso decidir, né? E mais 3, hein? Então eu li ontem 15 qualidades do vinho tinto, não vou dizer todas. Pesquisas, essas algumas até meu cardiologista diz, um copo de vinho tinto evita doenças cardiovasculares. Então eu tomo um copinho lá para o meu coração. Diminui o colesterol, outro copinho. Ajuda a prevenir as doenças como Alzheimer, outro copinho. Limpa o fígado, ajuda as funções do fígado, 4 copinhos. Combate a obesidade, eu não sou obesidade, 5. E por aí vai, mais 10. Aí eu pergunto para meus alunos, mas escuta, 5 copos de vinho dá? Não, é muito. E outro diz, o senhor não vai beber. Digo, não, eu bebo. E eu pergunto, quantos copos na verdade? Na pós-graduação demoram a me responder. Por quê? Porque não sabem? Não, porque a gente é formado cada um na sua caixinha. Um copo, por que um copo? Porque nós somos uma unidade no universo, esse copo vai para tudo isso. Porque depois de 2 copos eu viro alcoólico ou alcoólatra, se todo dia. A definição de alcoólatra é quem toma mais de 2 cervejas ou mais de 2 copos de vinho, tende a ser alcoólatra. Então olha, porque eu vou fazer um currículo que acho que a soma das coisas dá o todo. E por isso que discutir coletivamente é importante. Trabalho interdisciplinar não é juntar disciplinas, é diálogo de disciplinas. Não é verdade? E, portanto, são essas as bases que dão a possibilidade da emancipação. Quantos minutos eu tenho ainda, Jefferson? 5? 10? Eu estou concluindo. E, portanto, emancipar, nosso papel, então, temos que recuperar, né, o nosso papel de ensinar e educar. Mas ensinar coletivamente. Veja, eu não pude ouvir a conferência maravilhosa que vocês tiveram antes aí sobre avaliação. Mas veja o seguinte, a minha universidade queria avaliar o desempenho dos cotistas, para ver se os cotistas eram bons, não bons, Digo, mas como vou somar coisas que não se somam? Se em pedagogia a nota 7 é ofensa, e em cálculo 1 é a nota máxima. Como é que eu somo isto? Como é que um aluno pode ser 10 em língua portuguesa e 3 em matemática? É o mesmo sujeito. Se eu não discuto isso na escola, esse aluno vai ser reprovado, mas aqui está bom, aqui não. Claro, então, essa é uma questão
o projeto pedagógico é para isso, né? Eu não posso ter então tenho que ver, o aluno pode ter dificuldade em matemática, real, ele não teve matemática lá atrás. Então, qual é o papel da escola? Dá um reforço aí, né? Porque nós não emancipamos reprovando, nem o cara repetindo, e muito pior quando ele se auto-exclui. E são 20% dos jovens entre 15 a 29 anos, geração neném. Opa, essa categoria também eu não aceito. Que no estudo eu sei, mas todos eles fazem alguma coisa. E a maior parte ou estão na cadeia, cadeias do Brasil são jovens e têm cor. Ou fazem a vida no desvio. Portanto, nós temos que pensar isto com muita calma. Eu gosto muito dos autores. Nenhum autor é Deus, nenhum autor é perfeito, mas eu gosto de ler os autores proibidos, desde pequeno. Eles me ensinam muito, porque se são proibidos, tem alguma coisa. Então, eu leio um autor chamado Carlos Marx, desde os 18 anos. E esse cara errou, acertou, o método dele é que é legal, de estudar. Mas lá jovem, ele com um amigo Engels, idealista, ainda iluminista, escreveu um livro, dialogando com seus mestres, a Sagrada Família. Por quê? Porque era a família dos Bauer, que eram idealistas, e eles já estavam se tornando muito históricos. E aí na página lá, acho que 166, eles dois escrevem o seguinte, olha que bela frase: já que vivemos, se os seres humanos são formados dentro de circunstâncias, eu falo esse sotaque no Rio, vão dizer o seguinte: você é o quê? É estrangeiro? Me pedem muito, dizem, não sou gaúcho. A gente guarda o sotaque, a gente não perde. Então, Paulo Freire diz, a gente se empapa da realidade. Já que nos formamos nas circunstâncias, é fundamental que nos preocupemos para formar humanamente as circunstâncias. Se as circunstâncias são agressivas, desiguais, retrógradas, eu vou formar sujeitos retrógrados. E aí ele diz uma coisa que eu parei, pensei, é isso, digo. Ele diz o seguinte, a segunda, e nesse mesmo texto ele sublinha, se os crimes também, se o ser humano não tem uma realidade humanamente que o formem, nem os crimes deveriam ser julgados individualmente. E aí abre aspas, os crimes não deverão ser castigados no indivíduo, mas devem sim destruir as raízes antissociais do crime e dar a todos a margem social necessária para exteriorizar seu modo essencial de vida. Aqui tem que ter muito cuidado. Claro que nós não podemos ser a favor do crime. Claro que tem que combater o crime que está aí. Mas sem se perguntar por que esses jovens foram ao crime, é covardia. É um julgamento. Como é? Criminoso bom tem aquele slogan da Band. Não, criminoso bom é criminoso morto. No Brasil se mata mais jovens, entre eles e pelo Estado, do que da guerra da Ucrânia, por dia. Veja as estatísticas do Brasil, junte por dia. Então, essa é uma outra coisa que a gente tem que pensar, do ponto de vista, como é que você emancipa essas pessoas? Se você emancipa essas pessoas, elas não vão chegar aí. Se elas tiverem um espaço social para isto, e nós somos um país que teria essa oportunidade. Então, para concluir, eu acho que já aborreci bastante vocês, mas eu disse que queria trazer alguns. Os tempos são adversos, mas é dentro dessas circunstâncias que se colocam nossos desafios para
onde individual e coletivamente colocamos as nossas energias. E, aliás, eu quero parabenizar a Associação dos Orientadores. 31º, né? Não é pouco. Isso significa, sim, uma instituição que está sedimentada, tem corpo para discutir, debater, educar, etc. Qual é o primeiro desafio? O primeiro desafio é recuperar e praticar o diálogo na escola e que incentivar que os nossos jovens o façam na família, nos partidos políticos, nos sindicatos, nos movimentos sociais. Vamos acabar com essa história que a gente é pau-mandado. Nós somos seres que temos que definir juntos a sociedade. Essa aqui é a casa do povo, não é a casa dos deputados. E, portanto, nós não estamos vizinhos, aqui estamos o que é nosso. E nós teríamos que ter muito mais espaço para dizer o que é nosso. O drama hoje é que se elege, mas o eleito muitas vezes não representa. E muitas vezes representa, obviamente. Diálogo intergeracional. Uma geração que não aprende com a outra tenderá ao fracasso. Por isso eu sou muito contra de mudar currículo, porque o aluno é digital. Você fala isso, essa besteira, aluno digital. Aluno digital. Então a escola tem que se modernizar. Claro que tem tudo, mas isso é ferramenta, isso é instrumento, é o plus. A tecnologia, quando o valor de uso é bem usado, é a extensão de membros e sentidos humanos. Ontem fui ao aeroporto, fiquei 9 horas ontem andando aí, porque o voo que eu vinha foi cancelado. Fosse outro momento, não tivesse tanta tecnologia, eu não estaria aqui agora. Mas tinha um outro voo, mais tarde, aí eu fui para São Paulo, peguei o voo. Se eu viesse a pé, Adriano, cadê o frigoto? Se eu viesse do cavalinho do meu pai lá, também estaria lá saindo da Avenida Brasília com o cavalo morto. Se viesse com o meu Fusca preto, demora mas vim 40 minutos do Rio para São Paulo e 40 minutos de São Paulo para... Isto é maravilhoso, a extensão de membros e sentidos humanos. Mas nós temos que tirar o jovem desse instrumento, usá-lo, sim, para diversão, etc. Temos que educá-lo. Outro desafio é recuperar a autonomia de orientar e o professor de ensinar e educar. E o orientador, obviamente. Temos que recuperar isso, porque estão sequestrando isso da gente. Aqui, quem entende de educação somos nós, porque nos formamos por isso, lutamos por isso, dialogamos por isso, sacrificamos por isso, fazendo cursos à noite, etc, etc. O que venho dizer aqui? Vá lá, ou então nos dê o direito de eu dizer aqui o que você diz lá. Eu quero que a Assembleia funcione assim, eu quero que a igreja funcione assim. Por que me proíbem a pensar uma coisa que não é da instituição escola? Claro que nós temos que ouvir o contraditório, etc. Destaco 2 questões ligadas à infância e juventude, porque é sobre elas que nós trabalhamos e elas que estão pagando o preço desses tempos regressivos, reacionários. Na política, nós vivemos isso no mundo e vivemos no Brasil. Não é só pensar no presidente ou não, é a sociedade. A sociedade, quando a sociedade dissemina o ódio do outro, tem sinais que nós temos que nos preocupar, porque o fascismo começou assim. Daí para você justificar eliminar o outro porque é outro sangue, ou eliminar o outro porque tem cabelo pichainho, crespo, é um passo. A história nos mostra isso. Inclusive a igreja. O que de pior pode acontecer é um governo religioso. E isso está dito publicamente. Queremos formar um Estado religioso. Ouvindo isso, eu fico temendo, não por mim, minha estrada está curta.
penso a estrada dos meus netos, dos jovens que vocês estão trabalhando. E, portanto, muito cuidado com isso. Vejam o que diz sobre as redes o fundador da inteligência artificial, Geoffrey Hinton, tido como o pai da inteligência artificial, que tem muita coisa interessante, mas não é nem artificial e nem inteligente, porque ela absorve, por meios técnicos, o que tem. Se eu pedir à inteligência artificial e der o título dessa fala com 3, ela me dá mais ou menos o texto que eu escrevi, com algumas burrices e nenhuma reflexão, porque ela não vai fazer essa reflexão que eu estou dialogando com vocês. Mas ele diz, abre aspas, a ciência e a inovação, tantas vezes celebradas por sua neutralidade, que nunca foi neutra, ele que está enganado, foram sequestradas por uma lógica de negócios que favorecia a sua expansão a qualquer custo. Ele saiu indignado. E qual? Por problemas éticos e políticos. A manipulação das populações, a manipulação das eleições, manipulações de toda ordem. Manipulação para consumo. Mais grave é que sequestram da infância e da juventude o espaço da convivência onde se efetiva a experiência humana. A experiência humana tem cheiro, tem olho, tem toque, né? tem abraço, tem tensão, tem briga. Da criançada briga, bezerrinho briga também, né? Festa. O monopólio privado das tecnologias digitais, das redes, são armas de manipulação de mentes e corações. Especialmente atinge os jovens e as crianças, porque a gente já tem algum neurônio que se defende. A adultização precoce, a sexualização precoce forma a gente assexuada. E não sou eu que digo isso. Que não quer relação sexual. Que o faz no computador, o faz... Isso espanta a gente, mas nós temos que sentir isso e debater entre nós. Não tem medo de debater isso. Para isso que existem estudos, análise, o contraditório, nada é dogma, diálogo é debater, ciência é sobretudo dissenso, para buscar consensos. Veja o que o Sócrates dizia, é a busca do conhecimento verdadeiro. Se eu estou disposto a isso e o outro está disposto, nós podemos divergir. Como afirma o filósofo italiano que eu li esta semana, de uma entrevista que deu ao Instituto Humanitas, Franco Berardi, muito pessimista ele, mas o pessimismo faz parte da filosofia. Eu acho que ele chamou no limite a atenção da gente. Ele diz o seguinte, uma geração que aprendeu mais palavras com uma máquina do que com a mãe, não pode, entre aspas, ser reeducada. Entre aspas, por quê? Porque ele diz não é absoluto isso. Mas e diz mais, e sublinha que trabalhando com jovens, percebe que a dependência das mídias os torna prisioneiros da solidão, sem perspectiva de futuro. Uma das coisas mais duras hoje dos jovens, nas famílias, é a falta de perspectiva de futuro. Então, isso para mim é uma coisa que quem trabalha com orientação, que pai, mãe, ter muita atenção nisso. E, portanto, essa lei de não ter celular dentro fere a liberdade, fere o quê? Fere a liberdade. Isso não é libertinagem, uma coisa, liberdade é outra. Tem que ter, porque as crianças não estavam mais brincando. A escola onde meus netos vão era proibido desde sempre. No intervalo tem os jogos, tem a brincadeira, tem o convívio, tem a zoação, tem o namorisco no ensino médio, né? É lindo ver a gente vive. Eu às vezes tenho o ciúme de quem trabalha, estava dizendo para o Adriano, com tantos jovens, porque dão trabalho, mas também nos dão ensinamentos, nos dão ânimo, nos dão vida, a gente vibra com eles. Qual é o segundo tema? O segundo aspecto?
Mas temos também que ser cidadãos emancipados, nós. Não abrir mão da nossa emancipação. E, portanto, nós temos que ter atenção hoje com o plano político. Entendo político aqui no sentido que Rancière dá. Política não é partido político. Partido político tem determinada visão política. Mas política, diz Rancière, é a luta daqueles que estão fora de um direito para se organizar e para ter o direito. Vocês estão me dizendo, nós queremos lutar para ter uma escola emancipadora e não reacionária ou simplesmente conservadora. É isso que vocês estão dizendo. E, portanto, não abrir mão de entender que não é natural o genocídio de Gaza, que não é natural a limpeza étnica, a criminalização e a violência dos movimentos culturais, dos movimentos sociais, não é comum o racismo estrutural. Nós temos que ter a nossa palavra sobre isso, e a nossa palavra coletiva. Frequentemente aqui em Santa Catarina também vi professores denunciados e que vão à justiça. O professor pode errar, e se erra, ele tem que prestar contas disso. Mas lá na Alemanha, um professor adotou um livro, que seria o livro de um professor Schmidt, de História, que eu acho que é um professor aqui de Santa Catarina, se não me engano, que foi tirado dos livros aqui de História. As minhas filhas estudaram com esse livro de História, maravilhoso. Provavelmente ele seria denunciado hoje, por tratar de temas que seriam proibidos, racismo, genocídio, enfim, a história feia da humanidade. Na Alemanha, então, um professor foi denunciado porque adotava um livro. Os professores todos disseram, bom, todos nós agora vamos comprar o livro. Comprar, multidão de professores comprando o livro. Eis um poder político. Um ato muito simples. Por isso que sozinhos nós temos medo. Nós temos que ter uma associação, nós temos que ter organização. Pertencer a uma organização é uma defesa. E, portanto, a mim me preocupa no Brasil, e eu digo com todas as letras, o crescimento da extrema-direita, que ressuscita teses do fascismo. Cuidado com isso, porque quem vai pagar não são vocês, são os netos, os filhos que vão pagar isso. Cuidado com isso, porque é como o gás carbônico, ele vem por baixo e por isso não me furto disso. Para superar a sociedade conservadora e uma escola conservadora que reproduz e não emancipa, eu acho que nós temos um desafio muito grande na sociedade. Tem um escritor inglês, Raymond Williams, que tem um livro chamado As Letras e a Política. E ele diz o seguinte, uma coisa que a gente, da nossa vivência, não adianta eleger um diretor de escola, um prefeito, um vereador, um deputado, um governador e um presidente que tenha ideias emancipadoras. Ele vai ter apoio, mas se ele não tiver poder popular atrás, ele não vai governar como ele quer. E é porque eu gosto muito do mandato aqui da deputada Carminati. Ela está no 4º mandato, mas ela deve conhecer todas as escolas de Santa Catarina. E tem por trás trabalho das mulheres, trabalho dos professores, trabalho... Então, elege. E elege com justiça. Não é verdade? Ela faz trabalho. Eu tenho uma admiração enorme, tanto que eu pedi para tomar café com ela para aprender algumas coisas. Toda vez, eu conheço como secretária. Estou fazendo propaganda política? Não. Estou reconhecendo uma política. Assim como eu reconheço outros terrivelmente não emancipadores. E, por fim,
As chamadas minorias, por exemplo, precisam reconhecer que, no fundo, elas são a maioria. O caminho para assumir-se como maioria está em trabalhar a semelhança entre si e não só as diferenças. Assim, criar unidade na diversidade, fora da qual não vejo como aperfeiçoar, até como construir-se uma democracia e uma sociedade radicalmente emancipadora. Paulo Freire. Mas, vocês dizem, Gaudêncio, você trouxe aqui uma fala pessimista. Não. Quando eu vejo hoje, por exemplo, pesquisa em institutos federais, eu ia dar conferência em Macapá, quando era território, não tinha uma biblioteca, não tinha um livro. É um horror. Hoje tem, todas as universidades, tem públicas, estadual, federal, tem privadas, e tem 8 campos de institutos federais, que tem o estatuto da universidade. Então, em algum momento, esse país de gigantes de pé de barro, como está mantido praticamente hoje, como diz Florestan, vai se tornar uma nação, não tenho dúvida disso. E nós estamos ajudando nisso. E o Florestan diz o seguinte: a história nunca se fecha por si mesma e nunca se fecha para sempre. São os homens, as mulheres, os grupos em luta, confrontando-se como classe em conflito, que fecham ou abrem o circuito da história. E essa luta cabe a nós, hoje, abrir o circuito da história no Brasil, que estão complicados. O que está acontecendo com o Trump aqui no Brasil e por que está acontecendo deve nos... O poder que tem ali é poderoso. Então, cuidado que nós estamos num momento muito complicado, geopoliticamente e do ponto de vista do que pode ocorrer para frente. Eu acho que pode ter um marco de não retorno, o julgamento de gente que nunca se julgou, nunca foi julgado um presidente. Não entro no mérito de quem é contra ou a favor, mas generais de 4 estrelas, porque sempre avalizaram os golpes das ditaduras. Isso também é um sinal de esperança. É um sinal de esperança. E, portanto, a história pode se abrir e pode florescer. Eu concluo em homenagem aqui ao congresso de vocês com um pequeno pensamento de um poeta dinamarquês, que eu acho que representa muito a história de vocês como associação. E isso que a gente tem que pensar, por que estamos aqui. Ele diz o seguinte: quando nada parece dar certo, vou ver o cortador de pedras martelando sua rocha. Talvez 100 vezes, sem que uma única rachadura apareça. Mas na 100ª martelada, a pedra se abre em 2. A pedra se abre em 2. Mas eu sei que não foi aquela que conseguiu isso, mas todas as que vieram antes. Então, em homenagem àqueles orientadores lá de trás, aqueles professores que nos formaram, deram muitas marteladas, e nós encontramos um caminho aberto para dar agora a nossa vez. Muitíssimo obrigado. Obrigado.
A fala brilhante do professor Gaudêncio nos suscita uma série de reflexões. Eu não vou me demorar muito na minha fala, que não vai ser exatamente uma pergunta, e eu já passo imediatamente à plenária para uma rodada de 3 ou 4 questões, para que a gente possa, então, para que o professor Gaudêncio, então, possa também respondê-las, né? É evidente que a cada crise cíclica do capital, a justificativa e o argumento é o quê? É o genocídio, é a guerra. E no caso específico, né, que nos diz respeito, o ataque à educação pública, à escola pública. E esse ataque representa o quê? Representa aquilo que o professor Gaudêncio comentou muito bem aqui, a dualidade estrutural educacional no país. Libânio diz que há uma escola do conhecimento para os ricos e uma escola do acolhimento para os pobres. Uma escola pobre para os pobres. Uma formação simples para o trabalho simples. Uma formação precária para o trabalho precário, quando nós nos referimos ao ensino médio, por exemplo. Então, os desafios que nós temos hoje na escola pública são inúmeros. E um deles tem a ver também com o processo de ultradireitização no país, do ultraconservadorismo político e religioso, que também tem implicações lá na escola pública, na creche pública, da infância até o ensino superior. Então, tais desafios conjunturais, estruturais, nos colocam exatamente essa pergunta: que escola queremos? Como a educação pode ser emancipadora? Então, tudo isso foi tratado de maneira brilhante pelo professor Gaudêncio, e a gente precisa, então, levar isso para os nossos locais de trabalho, conversarmos com as famílias, com os professores, com os estudantes, entender que escola queremos, qual resistência possível, mesmo com todas as dificuldades aqui elencadas. Então, quero agradecer muito a sua fala, professor Gaudêncio. E abro agora, então, para as perguntas, fazermos aí 3 ou 4 perguntas na primeira rodada e, se possível, fazer mais uma rodada. Então, está aberto para perguntas. Vamos lá. Eu vi uma primeira colega lá atrás, depois você aqui, tá? Lá atrás, você... Seu nome, por favor. Juliana, eu sou orientadora educacional aqui no estado de Santa Catarina. O professor, eu quero agradecer, né? O professor faz parte da nossa história, né? Na nossa graduação, na nossa especialização, a gente sempre está lendo o Frigoto e aprendendo com ele, e também em todas as suas palestras. Ele falou do... Ele tem até um artigo, né? Educar o trabalhador cidadão produtivo ou o ser humano emancipado, né? Eu acho que, para esse ser humano ser emancipado, ele precisa entender o local que ele ocupa, né? Então, quando a gente está na escola e discute com os estudantes que estão conhecendo o contexto do país e do mundo, né? E falar para ele assim, tem que manter o emprego, né? Tem que manter o trabalho. Mas que trabalho é esse? A gente está falando agora em revogar as reformas, a lei da terceirização, a lei trabalhista, né? Que tiraram o direito do trabalhador. E esse estudante hoje, ele não tem noção de como era, né, quando foi criada a CLT. Então, a gente tem que explicar para ele o que ele está perdendo. E quando a gente faz isso, muitas vezes, né, nós, orientadores e professores, nós somos perseguidos nas nossas unidades pela extrema-direita, né, até por parlamentares dessa casa, que nos ameaçam o tempo todo. Discutir com as meninas, né, os afazeres domésticos, né? Tem uma mãe que falou para mim, eu não quero mais você falar com a minha filha. Agora ela não quer mais lavar a louça todo dia, ela quer dividir com os irmãos os afazeres domésticos. Claro, ela tem 3 irmãos, tem que dividir, né? Então, a gente tem que falar isso na escola. E também falar do Disque 100, das vacinas. Então, são coisas que hoje a gente não está podendo abordar na escola, que são temáticas que faz parte da nossa vivência, por conta dessa perseguição
como o professor Frigoto vem e estudou e deve ter dado aula na época da ditadura, né? Então, a gente tem passado momentos difíceis, e eu quero também aproveitar minha fala para divulgar que, diante desse contexto, foi criado o Observatório Nacional de Violência a Educadores, né? O MEC está apoiando e também financiando. Nós temos psicólogos, nós temos advogados, então nós não estamos sozinhos, nós estamos nos organizando, e eu acho que a gente não deve ter medo, a gente tem que ser resistência nos nossos espaços de trabalho, e falar sim da soberania nacional, falar sim da revogação das reformas, e falar sim dos direitos das pessoas, e fazer com que esse sujeito seja emancipado, para ele entender que a gente tem que manter o trabalho, e se ele quer manter o trabalho dele, ele tem que ser emancipado em primeiro lugar. Muito obrigada. Obrigado, Juliana. Uma colega aqui no meio também queria fazer a pergunta. Meu nome é Sabrina, sou orientadora educacional do Instituto Estadual de Educação e, na verdade, a minha pergunta, não sei bem se ela tem uma resposta, professor, e eu peço licença para chamar de professor, com muito respeito aos títulos, mas, né, acho que a gente aprendeu muito aqui, então, professor. A gente sabe desse movimento neoliberal sempre de olhar para os resultados, né, ditos negativos da escola, e aí negativos entre aspas, porque a gente não sabe muito bem as intenções dessas regras, mas a gente vê isso como uma justificativa para trazer essas empresas para dentro da escola. E a gente fala sempre sobre, sobre tornar essa escola emancipatória, apesar dessas instituições que estão na escola. E aí o mundo ideal seria que essas instituições não estivessem na escola e que a gente, enquanto escola pública, pudesse fazer um trabalho, né, na escola pública, das universidades dentro da escola, enfim. Mas hoje a gente tem essas instituições. E aí eu pergunto, assim, fica mais... Por isso que eu digo que talvez não tenha uma resposta, mas talvez uma reflexão. Se é possível o senhor acha que é possível a gente conseguir alcançar essa escola emancipatória, ainda que seja aos poucos e nos passinhos pequenos, mesmo com essas instituições ali dentro, mesmo a gente tendo que, apesar delas, mesmo a gente tendo que ficar tentando bater espaço com elas, ainda que o ideal seja que elas não estivessem ali, mas apesar disso, será que a gente dá conta de tornar essa escola emancipatória, esses alunos emancipados, sujeitos emancipados, enfim? Obrigado, Sabrina. Mais alguém? Caso não tenha mais perguntas, eu vou passar para o professor Gaudêncio. Se tiver mais, né? Muito obrigado, Janaína. Você faz isso que é bonito, né? Faz uma reflexão, analisa, aponta o que dá para fazer um diálogo, né? Horizontal, né? Sem dúvida, o mundo do trabalho mudou muito. A minha formação, estudei muito economia política no doutorado. E tinha dois conceitos, trabalho formal e informal, né? Só que hoje a categoria de informalidade é tão diversa, que abrange tantas coisas que não tem nada a ver com o conceito, que, por exemplo, que o professor Singer, o economista, analisava. O que era a informalidade? Em época de crise de emprego, a pessoa procurava um bico até voltar no emprego. Hoje não. A informalidade é forever, para sempre. E então as diferentes informalidades. Daí que esses conceitos que eu trabalhei antes de empregabilidade e não emprego vai despolitizando. Não é mais direito ao emprego, é direito a formar as competências que o mercado reconhece como empregável. Vou dar um exemplo aqui. Eu tive uma aluna que trabalhava um estágio numa empresa, e ela gostou tanto daquela empresa que quis fazer concurso para lá. Quando acabou a graduação dela e o estágio, e ela foi lá, fez a entrevista, foi ótimo, fez a prova, foi ótima, mas ela não foi classificada porque não dominava inglês. Essa menina vinha do subúrbio, mas muito ousada. Juntou lá com os amigos, família, papá,
e foi para os Estados Unidos, meio clandestina, ficou lá 6 meses, e imersão, e estudando, e voltou, disse para a prova, eu vou. Foi para o Peru, aprendeu outro idioma, o espanhol. Aí teve um concurso lá, e ela foi, tempos depois. Diz, a gente já não precisa pedagogo na empresa. Veja, é isso, mas isso, volto a dizer, isso não é um julgamento moral. O mercado exclui como polui, diz o historiador. O mercado, isso não é a má vontade de um, porque se ele não faz isso, o outro faz, ele faz a falência. Então é o sistema que é ruim. Nesse livro, Como Mudar o Mundo, o historiador faz o balanço do que foi a luta dos trabalhadores, viu, Janaína? Desde a origem das revoluções, quando os sindicatos começam a se organizar. E ele vai mostrar que os sindicatos tiveram seu auge depois das 2 guerras mundiais, quando nós tivemos aquilo que se chama modelo regulacionista de sociedade. O que é isto? Todos os setores estratégicos, luz, água, educação, telecomunicações, subsolo, moeda, tudo era monopólio do Estado. E aí pode fazer política pública. Tudo isso, com esse recorte que eu fiz a partir dos anos 90, tudo inverteu. A luz é privada, tudo é privado. E agora, vou responder depois, a escola pública tende a ser privada. E este jovem, Janaína, ele não quer mais trabalhar por um salário mínimo, mesmo jovem pobre. Eu faço muita pesquisa, eu tenho um vídeo que eu fiz de uma pesquisa, chama Juventude Provisória em Suspenso. Essa é uma imagem de um psicanalista, me escapa o nome agora, mas que tem um livro bonito, O Sentido da Vida, e que viveu nos campos de concentração, que ele diz o seguinte: o que é vida suspensa em provisório? É a vida do tuberculoso que ia lá para os setores de saneamento e não sabia se voltava. Mas o outro é o desempregado, que a conta corre, e que é uma situação psicossocial em suspenso, nada mais terrível para a mente da gente. Não saber o que vai acontecer amanhã. Então esse jovem, ele reage ao seu modo, busca, vai onde tem. Eu digo o seguinte, vocês podem se escandalizar com isso. Eu saí de casa com 11 anos, 11 meses e 2 dias, para o internato. Foucault diz que o internato, é um grande autor, gosto muito, leio muito, mas ele estava analisando a sociedade francesa, ele dizia que as instituições totais, a igreja, a escola, o quartel são tiranas, né? Podem ser até, mas na nossa realidade me permitiram estar aqui, a igreja conservadora, etc, etc. Olha a contradição. E por quê? Porque lá fiz uma boa escola, então me deu a travessia. Os jovens, se tiverem uma base, eles vão buscar a travessia. Um exemplo que eu fui dar uma conferência na escola agrícola, era a escola agrícola ainda, hoje é Instituto Federal, da minha universidade em Campos, e o cara que estava me gravando lá o vídeo, eu nunca mais vi esse vivente. Fui para Nova York visitar minha filha que está fazendo um mestrado lá, estou numa biblioteca, o professor é maníaco, vai à biblioteca, e alguém me puxa para trás, profe, até aqui, digo, pô. Esse professor não pode fazer nada errado, viu? Profe, diz, não, professor, eu que gravei você lá, papá. Digo, você que estava dando vacina nas nádegas dos bois, o que tu está fazendo aqui? Diz, eu aqui gravo, faço dinheiro, já construí casa para minha mãe, meu pai, faço gravações e limpo jardins. Se virou, porque dominava o inglês, uma língua, e dominava uma técnica. E sabia o que era confiar um jardim. Então, a juventude está em suspensa. E isto que dificulta o nosso trabalho, de orientador, de supervisor, de professor.
Aluno bate em professor, sim. Vai ser escola militar que vai resolver o problema? Não. 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 E isso, então, vem na segunda questão, né? Diz que o diabo tem um poder, não é porque é diabo, porque é velho, né? Eu devo ter orientado mais de 200 teses e dissertações, e a gente aprende muito. Uma das últimas é de um jovem filósofo, sociólogo, Tiago, é um professor do Instituto Federal de Santos Dumont, lá numa comunidade muito pequena, Minas. E ele fez a tese dele sobre exatamente essa tendência da escola virar empresa, né? Então, ele defende que a tendência da escola hoje, pelo conservadorismo e pelo reacionarismo, eu hoje que estou usando isso, é que a escola fica estatal, mas não pública. E aí hoje, em São Paulo, vejam vocês, uma empresa que administra cemitérios, e olha que eu quero administrar bem, quando eu morrer eu quero que venham lá, me vejam, me falem, me discutam, me dê um vinhozinho ali à noite. Uma empresa que cuida de cemitérios para gerir, administrar escolas. Imagine o diretor que vai lá discutir com o orientador, se ele está preparado para isso. Está preparado para aquele negócio dele, né? Isso é um horror. Isso nós temos que nos rebelar, é isso. Coletivamente, sindicatos, partidos, movimentos sociais, a escola é uma entidade pública. E a empresa pode ter. Meus netos estão estudando uma escola particular, escolha dos meus, até porque a escola no Rio pública foi a zero quase. Desmancharam a escola pública. E é uma escola laica, é uma escola que tem valores humanistas, estão lá, mas é uma escola empresa, paga-se alto. Pode ter escola, hoje pode ter, não meta o bedelho onde vocês não entendem, menos militar, militar é preparado para defender a pátria, defender a cidade, ele não é educado para isso. Agora, aonde é que estão as escolas militares? Aonde está a juventude perigosa? Estão duplamente penalizados, são penalizados na vida e agora na porrada. Não, nós não podemos assumir isso, porque isso é um processo que nós vamos cedendo, como diz o Brecht. A gente cede isso, cede aquilo, que a pouco cedemos a língua. Então, eu sou absolutamente em todos os lugares disso. Isso é uma aberração, isso é antidemocrático, isso é deformador, isso é reacionário. Respeito à instituição militar no seu espaço. E ela tem função na sociedade. E nós temos função na sociedade. Então, se militar pode mandar aqui, eu quero mandar no quartel. Eu vou mandar no quartel? Não, eles não me deixam entrar. Que sociedade democrática é essa? Então, temos que dizer isso. Então, a tendência é essa, professora. Então, nós temos que resistir a isso. A escola não é empresa, a escola é um espaço social, de conhecimento, é um espaço público. Sim, nós podemos ter critérios de empresa que seja eficiente, obviamente, nós queremos uma escola eficiente. Mas para isso a gente precisa de organização. Temos que voltar a debater. Eu aceito hoje em dia debates que tenha gente, bastante gente. A CBS recolhia até 5.000 professores, quando a gente discutia a Constituinte. Nós temos que voltar a discutir, debater. Essa maquininha que está aqui no meu bolso é traiçoeira, é boa e é ruim. Nós estamos nas redes, mas nas bolhas, nas nossas bolhas. Falamos com nós mesmos. Não dialogamos, no sentido da palavra, argumentar. Dialogamos entre os nossos argumentos. Então, nós temos que chegar ali, aonde o povo está, como diz a música, né? Obrigado, professor Caldense. Mais alguém gostaria de fazer uma pergunta? Eu acho que pelo avançar da hora também, né? Deixa eu só então fazer uma pergunta, eu quero ler um trechinho aqui. É possível ler? É possível. Mais uns minutinhos. Eu tinha escolhido aqui do livro da Pedagogia da Esperança, de Paulo Freire, um diálogo de Paulo Freire. Paulo Freire foi exilado no Chile e escreveu Pedagogia do Oprimido no Chile. Foi publicado primeiro no Chile, depois nos Estados Unidos, acho, depois no Brasil. Hoje tem 30 e poucas línguas que traduz.
E ele volta depois ao Chile, onde ele tinha conhecido um grupo de agricultores, trabalhou um pouquinho com eles para fazer um diálogo. E havia um silêncio grande, ninguém falava. E ele diz, mas vocês não perguntam? Não, ele diz, é o senhor que sabe. Então eles começam um diálogo. Muito bem, disse eu sei que vocês não, e nós não sabemos, eu sei que vocês não sabem, mas por que eu sei e vocês não sabem? Aí, o senhor sabe porque é doutor, nós não. Exato, eu sou doutor, vocês não. Mas por que eu sou doutor e vocês não? Porque foi a escola, tem leitura, tem estudo, e nós não. E por que fui à escola eu? Porque seu pai pôde mandar o senhor à escola, o nosso não. E por que os seus pais de vocês não puderam mandar vocês na escola? Porque eram camponeses como nós, pobres. E o que é ser camponês? É não ter educação, é posse, trabalhar de sol a sol, sem direitos, sem esperança e um dia melhor. E por que os camponeses, por que para o camponês então falta tudo isso? Porque Deus quis. Aí ele diz, e quem é Deus? Aí ele responde, é o Pai de todos nós. E quem é o Pai aqui? E quem é Pai nesta reunião? Todos levantaram a mão e disseram que eram pais. Olhando o grupo todo em silêncio, Paulo fala, eu fixei num deles e lhe perguntei, quantos filhos você tem? 3. Você seria capaz de sacrificar 2 deles, submetê-los ao sofrimento para que o terceiro estudasse com vida boa em Recife? Você seria capaz disso? Não, Paulo. Se você disse, Deus não é, desculpa, se você disse, eu, homem de carne e osso, não é capaz de fazer uma injustiça dessa, como é possível entender que Deus o faça? Será que mesmo Deus é o fazedor dessas coisas? Um silêncio diferente, completamente diferente à anterior, um silêncio no qual algo começava a ser partejado. Em seguida, não é Deus não fazer tudo isto, é o sistema, é o patrão, é a sociedade que a gente vive. E essa é a maiêutica de Paulo Freire, para, junto ao educar, emancipar, fazer o outro dizer, e por isso que ele foi exilado. Obrigado. Sorte nossa termos Gaudêncio e Frigoto, né, gente? Quero agradecer imensamente à UESC, à Escola do Legislativo, representados aqui nas figuras do professor Adriano, da Paula, da Olga. Agradecer as perguntas da Juliana e da Sabrina, agradecer a plenária e especialmente a todos os organizadores e organizadoras deste seminário maravilhoso que começou ontem e que se finda hoje e que continua agora à tarde. E, claro, especialmente ao professor Gaudêncio, que de maneira brilhante, de maneira sistemática, de maneira analítica, nos trouxe tantas questões para refletirmos hoje. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Um bom almoço.